aí pessoal, tudo bem? Beleza, bem-vindos de volta aí ao curso. Hoje o nosso assunto vai ser templates. E templates é um assunto um pouquinho polêmico, porque vocês vão ver através dos exemplos que eu vou dar e do código, dos slides, que é um assunto simples. Mas que por algum motivo eu já fiz pesquisas com os alunos que eles falaram que achavam esse assunto mais complexo. Mas o que é uma classe template? O que é um template de classe? É uma classe que você consegue escrever ela de uma maneira genérica e que depois ela vai servir para vários tipos diferentes. Por exemplo, pilha ou fila é um conceito de estrutura de dados, né, que tem ali uma maneira de funcionamento. Né? A pilha é o último a entrar, é o primeiro a sair. Né? E na fila, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Isso é o conceito básico. Mas ela pode servir para qualquer tipo de dado. Você pode fazer uma fila de inteiro, uma de float, uma de double. Você pode fazer fila de carro, de pessoa, de um monte de coisa, né? Você pode fazer desde os tipos primitivos até classes, objetos de classe que você mesmo definiu. Então não seria interessante a gente ter uma maneira de escrever uma classe fila que ela recebesse qualquer tipo que ela poderia ser transformada ali em tempo de compilação em uma classe de inteiro, ou em uma fila de inteiro, ou uma fila de carro, ou uma fila de pessoa. Né? É isso que é uma classe template. Você vai escrever a classe fila de uma maneira genérica, que depois ela vai servir para ser fila de qualquer coisa. Ou uma pilha de qualquer coisa, ou qualquer outra classe que você achar necessário. Isso que é um template classe. E depois a especialização desse template é uma classe que é para uma finalidade específica, que você vai definir na hora que você vai utilizar lá. Você vai falar, eu queria aqui uma fila de animais. Beleza, isso é uma especialização do seu template. O template é qual? A fila de um tipo qualquer. Tá bom? Então é mais ou menos por aí. Os exemplos vão deixar um pouquinho mais claro. Vamos lá. Bom, pessoal, baseado no que eu acabei de falar, a gente pode dizer então que templates, né, ou gabaritos, é um dos recursos de C++ que possibilitam a reutilização de software. Se você pode escrever uma classe só, que vai servir para várias finalidades, né, quer dizer, igual eu disse ali, você tem uma fila, você escreve uma vez só, mas ela pode ser uma fila de inteiros, uma fila de float, uma fila de pessoas, que é alguma coisa, uma outra classe que você mesmo escreveu, uma fila de carros, que você também escreveu uma outra classe carros, uma outra classe pessoa. Né? Então você escreve uma vez só e reutiliza. Você tem que tomar alguns cuidados, que eu vou falar no decorrer da aula, mas é um trecho de código que vai servir para várias finalidades. Um trecho de código, assim, uma classe, né? Ou no caso aqui também vou mostrar para vocês template de função, uma função que serve para várias coisas. Então, template de classes e template de funções possibilitam a especificação, através de um único trecho de código, de um conjunto inteiro de classes ou de funções, né, relacionadas entre si. Relacionados entre si, eu estou sendo aqui bem generoso, aqui, bem amplo, né? Mas a relação é o seguinte, eles fazem a mesma coisa, só que recebem tipos diferentes ali, alguma coisa assim. Diferem apenas por detalhes de tipo. Essa técnica ela vai ser chamada em alguns momentos de programação genérica. E você faz uma classe que ela é genérica, quer dizer, ela serve para qualquer tipo, digamos assim, né? E depois você especializa a partir das necessidades. Templates podem ser chamados de gabaritos de programação genérica, então tem vários nomes. Depende muito da tradução. Gabarito é bem comum. E algumas outras linguagens diferentes de C++, como por exemplo Java já vai chamar de collections, generics, né? Então fique esperto. Generics ou generic? É generic. A partir dessa técnica, podemos, por exemplo, escrever um único template para uma função que ordena vetores. Então eu tenho uma função de ordenação de vetores, mas assim, a nossa função você sabe que você tem que especificar lá o que é o parâmetro de entrada, o parâmetro de saída, né? Como é que eu vou especificar lá? Eu tenho que especificar, por exemplo, você recebe um vetor de inteiros, de tamanho tal, e retorna, não é que ela retorna, né? Ela organiza aquele vetor de inteiros lá. Será que é possível fazer uma função dessa de sorte que recebe um vetor de um tipo qualquer? Sim, né? A partir dessa tecnologia dessa técnica que eu vou mostrar para vocês agora. Olha lá, podemos construir também, além disso, né, uma classe pilha e através de templates fazer com que a pilha seja genérica, ou seja,
C++ irá gerar especializações de template de classes separadas, tais como uma pilha de int, de float, de string, assim por diante, né? Tudo a partir de uma única especificação. Começando pelo mais simples, né? Na verdade o conceito é o mesmo, né? Só que mais simples que menor. Então, você escreveu o template de uma função, você escreve ali uma função só, né? Depois eu vou mostrar, a gente vai aumentar esse conceito aí, né? Expandir o conceito para a classe. Quando uma mesma operação é realizada de forma idêntica, né, ou assim, quase idêntica, para vários tipos de dados, ao invés de você sobrecarregá-la uma vez para cada tipo, então você faz assim, sort de inteiros, sort, ordenação, né, de float, ordenação de não sei o que. Ao invés de você fazer isso, você vai simplesmente definir uma função genérica, ou um template de função, que aceite qualquer tipo de dados para tratamento. Como assim, né? Como será que a gente faz isso? É baseado nos tipos de argumentos passados para a função, o compilador gera funções separadas no código-fonte. Chamamos essas funções geradas de especializações de template da função. Vejamos alguns exemplos. Bom, eu vou começar aqui um programinha pela main, ó. Aí o stream, using namespace. Beleza. E nesse programa aqui eu vou manipular alguns vetores de dados, né? Só que eu quero fazer isso de maneira genérica. Eu vou fazer alguns vetores de tipos diferentes, dois vetores de tipos diferentes. Eu vou fazer um vetor de float, que eu vou chamar de vetor de float, VF, né, de 10 posições. E vou fazer um vetor de inteiro, que eu vou chamar de VI, também com 10 posições. Opa. Vou preencher os vetores aleatoriamente, né? Então eu vou fazer aqui um for de 0 a 10, de 0 a 9 na verdade, né? Vou colocar dentro desse vetor de float o que? Passando para float aqui, range % 100, 100 aqui é inteiro, né? Dividido por 100. Então eu vou gerar um número inteiro aqui no range % 100, né? De 0 a 99 e depois, transformando ele para float, dividir ele por 100 para ele dar um número de ponto flutuante entre 0 e 1, né? Nem precisava dessas chaves aqui. Vou colocar aqui include cstdlib, que é de onde vem o range. E depois vou preencher o de inteiro. For int igual a 0 e menor que 10 e mais. Mesma coisa, só que aqui simplesmente eu vou chamar range % 100. Beleza? Agora eu gostaria de ver esses vetores aí. Imprimir vetores. Vamos ver. Só que eu não queria fazer dois for aqui. Eu queria chamar aqui, ó, print vetor. Queria imprimir o VF aqui, ó. E tem 10 posições. E queria também... Quer ver? Eu vou até colocar um cout aqui, ó. Cout. Vetor de float. E como eu falei para vocês, eu queria escrever uma função que seja genérica, né? Então, ela também vai conseguir fazer o quê? Imprimir o vetor de int. Então, barra n aqui, né? Print vetor. Ó, é uma mesma função, tá vendo? Mesmo nome. Mas por enquanto você pode falar para mim assim, você colocou o mesmo nome, mas você fez duas, né? É possível, porque a assinatura dela, se ela receber vetores de tipos diferentes ali, ela poderia ter duas dessas daqui. Só que eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu vou escrever apenas um trecho de código. Olha só. A minha função print vetor, ela é tipo void, né? Porque ela não retorna nada. Print vetor. Ela recebe aqui, ó, um vetor. Vou colocar inteiro por enquanto. V de inteiros. E um inteiro que é o tamanho dela.
desse vetor. Como é que seria para eu imprimir esse negócio? Aqui dentro, mesma coisinha lá, né? I menor que 10, I++, aqui, cout, vou colocar aqui, que é o V, I, espaço, e ele vai dando espaço depois. Isso aqui funcionaria, certo? Vamos fazer um teste aqui. G++, main.cpp, -o, main.exe. Ele vai reclamar do quê? Que eu escrevi esse tdlib errado primeiro. Galera, ainda não acostumei com esse teclado novo, hein? Opa, aí ó. V was not declared. Por quê? Cadê? Ah, é. VI aqui. Limpando, né? Porque esses erros não tem nada a ver com o que eu estou tentando explicar para vocês. Aí. Não dá para converter float ponteiro para int ponteiro. Então você está chamando print vetor passando VF como parâmetro e o esperado, ó, é um inteiro. Então tá errado. Como é que eu resolvo esse problema? Eu poderia fazer uma outra versão. Opa, em vez de ser int aqui, é float. Será que ele deixa eu fazer isso? Sim, aí que beleza. Main, tá aí ó, os meus vetores. Fala assim, nossa, então você resolveu sem template. Certamente. Só que daria para eu resolver isso aqui, ó, escrevendo tudo isso uma vez só. Como? Ao invés de escrever um tipo específico aqui, o que eu colocaria? T. T maiúsculo. Só T maiúsculo que vale? Poderia colocar o que eu quisesse aqui, na verdade. Tipo, sei lá, a gente coloca T como convenção. Esse T aqui, ele estaria no lugar de qualquer tipo. O que tem de restrição? Vai. Para esse tipo funcionar dessa maneira aqui, ó, teria que estar sobrecarregado o operador aqui de impressão. A única coisa, né? A única coisa que eu estou usando aqui é que eu estou imprimindo esse tipo, usando cout, né, menor. Então, se for um tipo específico seu, você teria que sobrecarregar o menor, né? Como função friend lá, igual eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores. Os tipos nativos todos funcionariam. É só isso? Não. Eu tenho também que falar para ele que essa função aqui é um template e que o tipo que eu estou colocando como genérico, eu chamei ele de T. T maiúsculo, tá? Isso daqui fala o quê? Ó, essa função a seguir aí é template, o tipo genérico que o cara está usando aí, que você está usando, é o T maiúsculo, tá? Poderia ser outro qualquer. Vamos ver se agora funciona. Opa, beleza. Aí, ó, mesma coisinha. Tá joia? Então, isso aqui é uma função template. No lugar do tipo que vai variar, você coloca uma variável, assim, um substituto que poderia ser qualquer outro tipo, né? E a sua função funciona para qualquer tipo. Beleza? Agora, para a classe vai ser a mesma coisa. Você imagina uma classe de inteiros, uma classe pilha. Ela seria... Você teria um parâmetro ali, um T maiúsculo também, e depois você usa aquele T maiúsculo para fazer tudo. Eu vou mostrar daqui a pouco, só um minuto. Aqui tem outro exemplo, ó. Isso aqui é uma função para ordenação do vetor. Ele também vai receber, só que aqui eu coloquei o nome A. Eu falei para vocês que poderia ser outra coisa, né? A, assim como T na função anterior. Aqui dá o print vector que eu acabei de fazer, né? Representa qualquer tipo de dados que você queira utilizar. Aí, aqui isso aqui é uma função simples, né? Pouco eficiente para ordenação de vetores. Se vocês quiserem um pouco mais de detalhes sobre isso, tem uma playlist aí de análise de algoritmos, né? E aqui, ó, pra você ver, eu declarei como A um tipo genérico. O vetor que eu passei como parâmetro aqui, ele é do tipo A, né? Quer dizer, A é qualquer coisa que você for utilizar. Aqui, eu até declarei uma variável auxiliar chamada aux. Essa variável auxiliar ela tem que ser do mesmo tipo do vetor, então é a aux, né? Se o cara quiser fazer um vetor de int, de float, isso aqui vai ser um int float, né? E aqui nada muda. A única coisa que vai acontecer aqui é o quê? Você está fazendo comparações aqui usando o menor, fazendo atribuições. Então esse tipo de coisa aqui tem que estar sobrecarregado na sua
na sua classe se for um tipo, se você estiver ordenando um tipo customizado, um tipo que você mesmo escreveu, né? Uma classe própria sua. Olha lá, esses parâmetros, né? O type name aqui, pode ser utilizados para especificar tipo de argumentos da função, do retorno, poderia ser a função que retorna A aqui, ó, declarar variáveis dentro da função e assim por diante. E aqui é uma função main parecida com aquela que eu fiz, só que aqui também ele está fazendo sort, ó. Ele também está ordenando. Aí mostra desordenado e ordenado. Pouca coisa fica diferente aqui, né? Ó, você vê. A main é de boa, é normal. A única coisa que você precisa saber é que a sua função é genérica. Resumindo então, ó, a definição da função começa com a palavra template, seguida da lista de parâmetros de template, ó, type name. Você pode ter mais de um tipo genérico aqui. Por exemplo, você imagina que você receba alguma coisa de um tipo e outra coisa que precisa ser de outro tipo. Aqui você poderia fazer também, ó. Só basta você colocar type name com os nomes diferentes, ó, T e A, separado por vírgulas, pode colocar quando você quiser. Aí lá dentro da função você vai organizar, né? O que for para ser T vai ser sempre aquele tipo que foi passado no T e o A sempre vai ser aquele tipo passado no A. A utilização não tem nada diferente do habitual, assim como a própria definição da função, que no exemplo contará com dois tipos genéricos, T e A. Isso aqui é importante, eu já acabei de mencionar. Caso o template seja chamado com um tipo definido pelo usuário, né, uma classe que a pessoa escreveu, e esse template vai utilizar operadores, como por exemplo, comparação, ó, igual, menor, maior, o operador aqui de impressão no cout, né? Com objetos desse tipo da classe aí, é necessário que esses operadores estejam sobrecarregados. Se você utilizar um tipo nativo, sempre, não tem essa necessidade. Agora, se você for usar uma classe sua, a classe tem que ter os operadores que são utilizados sobrecarregados, né? Se não estiverem, vai ser gerado um erro de compilação, é claro, falando que não dá para fazer comparação porque ele não sabe. No caso da impressão, a gente precisa sobrecarregar o operador de menor-menor, para ordenação o menor e assim por diante, né? Além disso, lembre-se de que, apesar de escrever uma única vez, né, será gerada no tempo de compilação uma versão para cada tipo utilizado. Cada especialização do template será independente e ocupará seu próprio espaço na memória. Quer dizer o seguinte, que você escreveu uma função genérica só, no seu código, mas o compilador, se ele identificar que existe necessidade daquela função funcionar para int, para float, para double e para carro, ele vai gerar 4 versões dessa função lá em código de máquina e vai ocupar um espaço na memória e tudo. Aí você fala assim, mas isso daqui, ó, é um problema, é uma desvantagem? Não, mãe. O que aconteceu? Se você escrevesse as funções na unha aqui, né, fizesse mesmo as 4 versões, você teria só esse trabalho a mais. Ela também ia ocupar o espaço na memória. Então, o que está acontecendo aqui é uma facilidade para o programador. O seu programa vai funcionar da mesma maneira que funcionaria se você escrevesse as 4 versões diferentes. E com classe vai ser a mesma coisa. Aqui com classes, ó. Os templates de classe, né? Para você entender melhor, o que eu vou fazer? Eu vou dar alguns exemplos. É possível compreender o funcionamento de uma estrutura de dados do tipo pilha, né? Que é LIFO, Last In, First Out, né? O último a entrar, primeiro a sair, sem especificar o tipo de itens que vai ser o tipo dos itens que vão ser manipulados por ela. No entanto, ao instanciar uma pilha, um tipo de dados deve ser especificado. O que quer dizer isso? Eu vou escrever uma pilha genérica, mesma coisinha lá, posso usar um T maiúsculo lá falando que é uma pilha de T. E esse T pode ser substituído por qualquer coisa. Depois, na hora que você for no programa, e teve uma aula para trás que eu acabei de fazer isso, eu fiz vector de int, não sei o que era entre maior e menor, né? Na hora de você escrever o seu programa principal, se você quiser usar aquela pilha lá para um tipo específico, você vai colocar lá, pilha, eu quero uma pilha de inteiro, eu quero uma pilha de float, uma pilha de pessoas, e assim por diante. Isso vai gerar uma grande oportunidade de reutilização de software, né? Você descreve o funcionamento da pilha através de uma classe genérica, e instancia objetos a partir dela que sejam versões específicas do seu próprio tipo. E da mesma maneira anterior, você vai escrever o template de classe, né? E depois o seu compilador, a partir do que ele identificar de necessidade, ele vai fazer uma classe específica lá, por exemplo, para inteiro, outra para bool, outra para string, que é as que você utilizou.
essas classes vão ser específicas e elas vão estar na memória. Daqui a pouco tem um slide só sobre isso aqui, por isso que eu não vou adiantar não. Template class são chamados também de tipos parametrizados, porque esses tipos que você passa para ela, é uma de inteiro, ou é inteiro e float, né, se tiver dois tipos. Isso pode ser considerados parâmetros também, né? A sua classe ela precisa que você entre com um parâmetro, que é o tipo dela. Vamos ver o exemplo. Então. Aqui eu já deixei o meu cabeçalho da minha classe mais ou menos pronto, né? Só para a gente fazer a parte que interessa. Private. Public. Joia. Aqui na minha pilha, o que eu tenho de atributos, né? De membros de dados? Eu vou ter um tamanho para ela. O tamanho inteiro, né? É a quantidade de elementos que tem dentro dela. Isso aí não é parametrizado. Também vou ter um índice, né? Do elemento que está no topo. Eu vou fazer a alocação de memória e depois o topo vai se mexendo aqui. Em relação à pilha, depois vocês dão uma olhada, se vocês não estiverem lembrando, né? Uma pilha é uma estrutura de dados onde o elemento que é inserido nela é inserido no topo e se você for remover alguma coisa também é removido do topo. Então basicamente esse topo aí vai mostrar para mim qual que é o elemento, onde que o elemento vai ser inserido e qual vai ser removido. Também é só um índice, então é o inteiro também. E aí eu tenho a pilha realmente, eu tenho o vetor ali, a parte da memória onde vai estar a pilha. Isso aqui seria, se fosse uma pilha de inteiros, eu poderia fazer assim, ó, pilha. Certo? Só que ela não é uma pilha de inteiro, eu quero fazer uma pilha genérica. Então o que eu vou tacar aqui? P maiúsculo. E vou tacar o que aqui em cima? Template, type name. Opa, aí sim, hein? Olha só, galera, depois, às vezes, eu tenho os feedbacks dos alunos, como eu disse aqui aquela hora que eu apareci no vídeo, que isso aqui é difícil. Mas é exatamente a mesma coisa, né? Basta você entender que isso aqui é uma pilha genérica e colocar template type name e trabalhar com esse T aqui como se ele fosse um tipo básico, né? E depois, se você quiser usar tipos customizados, aí você vai ter só que fazer o quê? Sobrecarregar os operadores, se forem necessários ali. Né? Nesse caso aqui nem sei se precisaria sobrecarregar, não, tem que ver depois. Pilha, o que ela tem aqui? Ela tem um construtor, vou falar que ela recebe o tamanho dela aqui, que tem um default valor de 10. O destrutor, o que tem no destrutor? Opa, essa pilha aqui tem que destruir, hein? Tem que deletar todo mundo desse ponteiro pilha aí. Bool, push. O que o push faz? Ele recebe um elemento e coloca ele no topo. Qual que é o tipo do elemento? T. Como esse elemento aqui pode ser de uma classe, para evitar o overhead, o que eu faço? Faço uma referência dele. Tá? Mas isso aqui vocês sabem que não é necessário 100%. Bool pop, que é para eu retornar o elemento. Vou retornar também ele como uma referência para um objeto do tipo T e retorno true ou false, que quer dizer se deu certo de remover, né, tinha elemento para remover ou não. Isso aqui é a minha implementação nesse momento. Né? Em alguns momentos eu poderia colocar aqui que ele retorna um elemento do tipo T e não tem nada aqui, mas é a minha implementação que eu estou fazendo agora, que é igual a do slide que eu vou disponibilizar. Depois eu vou fazer uma funçãozinha aqui inline que verifica se ela está vazia. Como é que eu faço isso? Se o topo estiver apontando para -1, quer dizer o quê? Que sim, ela está vazia. Caso contrário, não, ela não está vazia. E vou fazer uma funçãozinha inline que é isFull. O que é isFull? Se ela está cheia. Se o topo estiver apontando para o tamanho dela -1, olha só, se ela tiver tamanho 10, então ela tem índices entre 0 e 9. Então se o topo estiver apontando para 9, né, que é 10 menos 1, quer dizer que já tem um elemento lá, então ela está cheia. Então return true, se não return false. Joia.
Uma coisa que eu vou falar daqui a pouco é que para template você precisa colocar as definições das suas funções aqui no próprio arquivo de cabeçalho, tá joia? Então, faça tudo no mesmo arquivo. Depois eu explico melhor lá. Agora, eu preciso fazer as definições das funções. O primeiro que eu vou fazer é o construtor. Pilha que recebe um inteiro, que é o size. Tá? Só que está faltando o escopo aqui, né? Pilha. Isso aqui é suficiente? Não, porque todas as funções membro aqui também, elas têm que estar dentro do template. Então eu preciso colocar aqui template de T, né? Type name T. Então ela é um template também, né? Recebe lá type name T. E eu preciso falar que essa função aqui é da pilha de T. Tá bom? Por que isso? Exatamente por causa daquele motivo que eu falei para você. O compilador ele vai gerar uma pilha de inteiro, uma pilha de float, não sei o que. Esse construtor aqui, ele é de qual? Ah, é da pilha que o cara escolheu. De float, de int, de double, assim por diante, tá? Tô falando igual o PVC, aquele cara comentarista de futebol. Mas beleza, vamos lá. O que acontece aqui? Eu vou falar que o tamanho da pilha vai receber, se size for maior que 0, né? Ela recebe size. Se não, ela recebe 10. Já isso aqui é um if ternário, certo? Mas o que? O topo vai receber menos 1, porque a pilha está vazia nesse momento. Ó, se ela estiver apontando para menos 1, ela está vazia. E vou fazer a alocação de memória. Pilha recebe new, o que? T, que tamanho? Tamanho. Certo? Inicializei esse negócio aqui. Galera, isso aqui, ó, eu sei que eu não queria aumentar a quantidade de complexidade, mas é if size maior que 0, então size, se não 10, tá? É só para garantir que o cara não vai entrar com um tamanho de pilha menor que 0 aqui. Ou menor que 1 no caso, né? O destrutor já está aqui, né? Ele ficou inline. Eu preciso fazer o push e o pop. Template type name T. Mesma coisinha, ó. Vou até copiar esse negócio aqui. Já vou até copiar também isso aqui completo para baixo aqui para fazer o pop. Push. O que ele recebe? Um valor aqui que vai inserir, né? Falta também aqui que ele retorna um bool. Bool. Pop. T. Valor. Certo? Push. Se a pilha estiver cheia, o que eu faço? Return false. O que quer dizer isso, João Paulo? Você é louco. Ué, quer dizer que se ela estiver cheia, eu ainda sinalizo pro cara, ó, não consegui empurrar esse negócio lá. Não consegui dar o push, né? Caso contrário, o que eu faço? Topo mais, quer dizer, incrementei o topo, né, porque eu inseri um elemento. Coloco o elemento do topo igual a quem? O valor. E retorno true. Joia? Consegui inserir o elemento em qual posição? Incrementei o topo e coloquei esse cara lá. Caso você não esteja entendendo tão bem, pode entrar em contato comigo, mas não é tão importante assim você entender o conceito da pilha. É importante você entender o conceito de template. Quer dizer que essa pilha aqui, ó, tanto faz o que é T, podia ser int, float, double, ele vai inserir esse cara aqui porque é uma pilha do quê? De T. E aqui é o contrário. Se a pilha estiver vazia, eu retorno false. Por quê? O cara deu pop numa pilha vazia e ele vai remover o quê? Né? Caso contrário, o que eu faço?
valor recebe pilha no topo. Quer dizer, olha só, ele é referência, ó, então eu modifico o valor dele e depois o que acontece lá? Esse valor continua modificado na main. E decremento o topo, retornando true ao final porque eu consegui remover o elemento que o cara queria. Opa, aí sim, hein? Será que já resolveu o meu problema? Vamos para main. A main já está aqui também, como vocês não tem que ficar vendo eu digitar toda hora. Vou fazer o que? Vou incluir pilha.h. Isso é muito importante, né? Porque elas estão no mesmo diretório aqui e eu preciso saber o que é pilha, né? Pilha, vou chamar de P. E quero que ela tenha tamanho 50. Beleza? Isso aqui é suficiente? É pilha do quê? Pilha de inteiro. É assim que você faz. Tá? Ah, eu queria uma pilha, na verdade, de, sei lá, string. Você teria que incluir string aqui e faria isso. A única diferença é essa, tá? Você escolhe a pilha sua é do quê? Ah, é de carro. Beleza, você tem uma classe carro aí e funciona da mesma maneira. Aqui você tem algum operador só? Tem nem operador que você precisa sobrecarregar, se não me engano. Aqui, ó. Se alguém identificar, depois coloca nos comentários. Então, a pilha de inteiro. Vou fazer aqui um valor que é para dar pop, né? Que eu vou só utilizar ele daqui a pouco. Que é inteiro também, obviamente. Cout. Inserindo itens na pilha. Eu vou deixar com um -1 aí para terminar, tá bom? Só que eu não vou escrever aqui não. Enquanto V for diferente de -1, eu vou inserir elementos, ó, sem V p.push V. Certo? E agora, cout removendo itens. Agora eu não preciso ter um while -1 aqui, né? Porque enquanto essa pilha minha aqui, ó, P, não estiver vazia, is empty. Só que eu quero não estiver vazia. O que eu faço? P.pop V. Esse V aqui vai ter o elemento que for removido. Vou dar um espaço aqui, ó. Beleza? A quantidade de código que eu escrevi aqui, não fiz um teste. Isso aí não é muito recomendado, não. Agora eu vou ter que ir na sorte aqui. Joga pro alto e reza! G++, main, -o, main.exe. Você não precisa colocar o arquivo da pilha, não, porque não tem CPP, né? Na main eu já incluo o H, então ele já compila junto. Ó, que rápido. The touchdown! Insere itens na pilha. 10, 30, 7, 89, 56, 52, 7, de novo, 1, -1. Parei. Opa, aí sim, hein? Ó, removendo itens. O -1 foi o último, né? Depois eu tenho que melhorar esse negócio aqui para ele não ter que pra ele não inserir o -1. Mas tudo bem, inseriu. Remover o item. Inserir nessa ordem, né? Então quem que foi o último a entrar? -1, depois 1, 7, 52, 56, 89, 7, 30, 10. Funcionou a minha pilha. Ah, como é que eu poderia fazer se eu quisesse fazer uma pilha de... Deixa eu ver. Float. Pronto, resolveu. Agora eu compilo novamente, é claro, né? O que aconteceu? Ah, tá. Também aqui o V tem que ser float. Você vê que o CLS, quando eu erro, é rapidão aqui, né, para esconder. Ah, 1.0,
5.6, 8.9, 7.154, 3.14, 592, menos 1. Aí, ó. Funciona da mesma maneira. Tá joia? E poderia ser assim para qualquer outro tipo. Eu não fiz com string aqui, poderia aqui incluir string e tal, só por motivo de ficar mais rápido aqui. Vamos voltar para os slides. Aqui há duas observações. Então, a maioria dos compiladores C++ requer que a definição completa de um template esteja no arquivo de código-fonte do cliente que usa o template. Então, por esse motivo, os templates são definidos no próprio arquivo de cabeçalho, que são então incluídos no código-fonte do cliente, né? Então, defina as funções membro de uma classe template no próprio arquivo .h. Igual o que eu fiz ali na hora que eu fiz o exemplo da pilha, tá? E note a distinção entre templates e especializações de template. Template é essa classe que você escreve que ela é genérica. A especialização é quando aquele negócio toma uma forma, onde você passa o parâmetro do tipo que vai fazer aquilo lá e o seu compilador gera uma classe que é inteirinha do seu tipo, inteiro, float ou um tipo definido pelo usuário. Tá? Olha lá, os templates são como stencils, com os quais a gente traça formas, e as especializações de templates são como os traçados separados, claro, né, que tem todos a mesma forma, mas podem, por exemplo, ter cor diferente. O template da classe pilha utiliza apenas um parâmetro de tipo no cabeçalho do template. Também é possível utilizar parâmetros parâmetros não tipo, né, que serão tratados como se fossem consts. Um exemplo de cabeçalho seria o seguinte: olha lá, ó, template. Ao invés de você passar somente o tipo da pilha, você passa também a quantidade de elementos ali já, o tamanho dela. Aí depois você não precisa fazer isso no construtor. Posso até fazer daqui a pouco aqui, ó. A partir desse template, uma possível declaração seria pilha de double 100. Ou seja, a pilha sua é do tipo double, né? E ela tem já tamanho 100. Olha só como é que ficaria. Eu já escrevi a classe pilha de novo, ó. Então aqui eu coloquei já o tamanho. Então o tamanho não é mais um atributo, ele vai ser um parâmetro da própria classe pilha. Como é que vai ser isso? Ó? Na hora de declarar a minha pilha, o meu objeto da classe pilha, eu já falo que ela é uma pilha de float com tamanho 50. Beleza? Aí, ó, aí aqui eu já não preciso mais passar nada como parâmetro para pilha. Opa, aqui saiu aqui, delete pilha. Beleza. Aqui eu já não preciso mais inicializar o tamanho, tá certo? Todas elas precisam ter a parte de template especificando que T é o type name e tem uma constante de tamanho, né? E aqui, ó, no especificador de escopo, eu preciso falar que ela é a pilha de tamanho T e tamanho, tá? Bom, basicamente é isso, não mudou quase nada no meu código. Beleza, main 3, 2, 1, menos 1. Aí, funcionou normalmente. Além disso, um parâmetro de tipo pode especificar um tipo default. Por exemplo, se você quiser colocar que ela tem um type name T, mas que se o cara não especificar nada, como está aqui, ó, pilha abre e fecha, isso aqui quer dizer que é uma pilha de int, porque int é o T padrão. Eu não gostaria de utilizar isso não, porque fica um pouco ilegível isso aqui. Como é que eu vou saber que isso aqui é uma pilha de inteiro? Né? Teria que olhar lá no código. Então é melhor que vocês não usem, mas é possível. Algumas dicas, ó, quando for apropriado, especifique o tamanho de uma classe container, né, tipo um array, uma pilha, uma fila, né, que sirva para armazenar dados no tempo de compilação, através, por exemplo, de um parâmetro de template não tipo. Isso elimina o overhead do tempo de execução no uso de new, para alocar espaço dinamicamente. Como assim? Nessa modificação que eu fiz aqui, ó, ainda continuou dessa maneira. Mas repara que eu poderia ter utilizado esse negócio aqui dessa maneira, ó, tamanho. Aí eu não preciso mais alocar memória. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, não tem mais isso. Acho que é o único lugar. Então passou de um ponteiro, né, que é um vetor dinâmico, para um vetor de tamanho estático. Isso daqui, o desempenho pode melhorar. Ó. Vamos ver se isso aqui funciona. Funciona normal. 3, 2, 5, 6, menos 1. Olha lá. Beleza? Então, como o cara já passa aqui que o tamanho dela é 50, então quando a minha classe for criada, ela já é criada com uma pilha de tamanho 50 estática aqui, não preciso ficar dando new.
Isso é legal. Fazer isso evita o erro possivelmente fatal no tempo de execução se o new for incapaz de obter memória necessária, que é aquela exceção que eu mostrei na aula passada, que é o bad alloc, tá? E herança, como é que funciona? Basicamente funciona do jeito que você quiser aqui, ó. Por exemplo, um template de classe pode ser derivado de uma especialização de um template de classe. Isso é um caso mais louco, né? Um template de classe pode ser derivado de uma classe não template. Uma especialização de template de classe pode ser derivada de uma especialização de template de classe. Uma classe não template pode ser derivada de uma especialização, que é o que está aqui, ó. Eu criei uma classe pilha double. Ela herda de quem? Herda public da pilha de double, tá? Então, aqui ele pode herdar disso. Ele poderia, se ela fosse um template também, herdar de pilha do template, de T. Todas as variações que basicamente que eu consigo imaginar são possíveis. Você pode fazer uma classe template que herda da template, especialização de template que herda de especialização e assim por diante. E como é que funciona com membros static? Os membros static, uma classe normal, são variáveis que são compartilhados entre todos os objetos que são instanciados a partir daquela classe. Aqui, cada especialização de template de classe, instanciada a partir do template, tem sua própria cópia do membro static. Então você fez lá uma pilha genérica, que é o template de classe. E você fez duas especializações dela. Uma pilha de inteiro, fez não, você declarou, né? Na sua main lá você declarou duas especializações. A pilha de inteiro e a pilha de float. Cada uma dessas especializações, se houver um membro estático de dados dentro da sua classe, vai ter todas as pilhas de inteiro vão compartilhar o mesmo e todas as pilhas de float vão compartilhar o mesmo. Mas só que essa variável estática ela não é compartilhada entre qualquer especialização aí, só dentro da especialização, tá bom? E com relação a friends, funções e classes inteiras podem ser declaradas como friends de classes não template. Com template de classe, os tipos óbvios de friends possíveis podem ser declarados normalmente. A relação de friends pode ser estabelecida entre um template de classe e uma função global, uma função membro de outra classe, uma classe inteira, normal, tá? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido bem o conceito de templates, que é simples, né? A gente vai utilizar esse conceito nas próximas aulas, que são sobre STL, que é a biblioteca padrão de templates do C++. Espero que vocês não continuem com essa ideia, né, de que templates é difícil, simplesmente é uma classe que você consegue escrever ela genérica para depois ser especializado no momento da utilização. Tá joia? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.